meus amigos, cordiais saudações a todos aqui presentes neste momento, nesta noite. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente em cada lar aqui representado. Amigos, é com grande satisfação que nós vamos agradecer a Deus por mais este momento de reflexão, de sintonia com os nossos mentores espirituais, a fim de que possamos adquirir conhecimentos e mais iluminação na senda do nosso caminhar. Este é o único propósito, melhorar e ampliar a nossa visão de mundo. Isso é que interessa na noite de hoje. Vamos pedir a proteção divina, a bênção dos nossos anjos da guarda e guias protetores para os esclarecimentos e as intuições que se seguirão nesta noite. Gratidão a todos vocês pela presença amiga. Meus amigos, hoje nós vamos abordar um ponto bastante interessante. Se alguns dias atrás, algumas semanas, nós comentamos aqui sobre os requisitos essenciais para que possamos seguir o caminho da felicidade, não sei se vocês observaram a liberdade de ação. Ser livre é ponto fundamental. E toda essa liberdade nós temos. Não podemos contestar. É dádiva de Deus. No outro momento, nós abordamos a questão da responsabilidade pelas nossas escolhas. Escolher não só com liberdade de ação, mas assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. Enfim, nós estacionamos num ponto ainda ignoto em nossas vidas, que é a excelência da caridade. Pensamos tudo sobre caridade e esquecemos o que os espíritos amigos evoluídos nos esclarecem sobre essa virtude dos céus. Caridade é bênção de Deus. Caridade é amor em ação. Mas aí nós vamos parar neste momento para nos questionarmos. Será que estamos agindo com caridade diante do mundo, diante das pessoas, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho? Como é que nós estamos vendo esta nossa posição no mundo? É sobre isto que nós vamos conversar um pouco na noite de hoje. Vocês vão me permitir fazer um traçado da nossa realidade, segundo dados estatísticos sérios de pesquisadores, interessados nesta bênção, nessa concessão divina que é a paz no mundo. Nós vamos observar que Jesus disse, ele tomou sobre si as nossas dores e curou as nossas doenças. Olha que beleza, que assertiva verdadeira. Mas será que nós estamos caminhando com Jesus neste mundo? Ou estamos adquirindo mais doenças? Mais dissabores, mais miserabilidade humana. É isto que nós vamos questionar neste momento. No entanto, quando Jesus passou pelo mundo, ele juntou-se a nós, não como alguém que fosse melhor que nós. Veja bem, mas como aquele irmão mais velho. O ser mais evoluído que visitou o planeta, ungiu-se de eterno amor e, como nós dissemos, tomou sobre si as nossas dores, caminhou conosco para e passo, sentindo as nossas aflições, nos incentivando para que seguíssemos adiante, mas, sobretudo,
para que cumpríssemos a lei divina, justiça, amor e caridade. Sem o que nós não sairemos deste mundo de provas e expiações e tampouco vamos melhorar a nós mesmos, nem também melhorar o mundo em que nós vivemos. Então Jesus foi pródigo em nos alertar sobre essa nossa passagem por este vale de provação. Aí nós vamos dizer, seria então o mundo um lugar feio? É o mundo um lugar inóspito, inabitável? Claro que não, meus amigos. Este é o melhor lugar do mundo que nós nos encontramos, com suas belezas, suas matas, suas fontes, toda a natureza a serviço do homem, para servir a Deus também, em benefício do ser humano na face da terra. E quando nós aqui chegamos, nós encontramos tudo dentro dos conformes, a fim de que tivéssemos as condições necessárias para o nosso progresso físico, moral e espiritual. Então nós vamos ver que a Terra não é um lugar inferior. Inferiores são os habitantes que aqui ainda estagiam neste mundo. Inferiores somos todos nós. Então, se nós analisarmos, e vamos analisar, as diversas categorias de mundos habitados, a Terra é considerada um planeta inferior, seguindo um padrão de igual inferioridade e intelecto moral dos seus habitantes. Então, não é a Terra que é um planeta de provas e expiações. Somos nós, os homens, os espíritos encarnados, ainda numa escala de inferioridade moral, que aqui habitamos. Os inferiores somos nós. Então, como acontece nos mundos inferiores, vamos prestar atenção porque nós vamos assinalar alguns pontos bastante críticos na noite de hoje e que precisam ser revistos. Diz lá a filosofia espírita, a existência na Terra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, viu gente? Vocês podem ir lá. É toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase inexiste, e à medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Item 3 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver. Lá os espíritos nos chamam a atenção para que nós, ao analisarmos essa nossa vida na Terra, a gente passe a contextualizar a situação moral, né? A maneira, o modo, a escala espiritual em que esse mundo se encontra. Então eles dizem, é preciso considerar, porque nós temos uma visão de mundo bastante limitado. Tanto é que hoje nós vamos aqui analisar a razão das misérias humanas, o homem na Terra. Por que existem misérias humanas ainda? Não é isso? É porque Deus assim o quer? É porque Deus assim nos impõe? Ou somos nós que construímos a nossa morada, a nossa qualidade de vida? É bom que a gente passe a pensar. Então ele diz lá o seguinte, é preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Então, a população da Terra é proporcional ao tamanho, eles dizem aqui, fazem essa comparação, de um lugarejo em relação a de uma grande nação.
Então você tem uma grande nação, pense num país imenso. Agora vamos pensar na Terra como sendo aquele arrabalde, aquele bairro bem distante, bem pequenino. Então a comparação que nos está sendo dada é essa. Então, pois bem, diz mais lá os espíritos esclarecedores, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital ou uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso. E então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias. Perceberam aqui? Esses aí são dados que nos são colocados para o esclarecimento de Allan Kardec. Então ele diz, portanto, ao mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Pensaram bem? Então é preciso que a gente passe a ver todas essas considerações que são muito importantes. Diz lá mais ainda, antes da gente entrar na análise da realidade. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para apreciar o bem. Olha que interessante, eu achei isso fantástico e me trouxe muitos esclarecimentos. Então ele diz, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Observe agora que tacada. Nos mundos superiores, esses contrastes não existem. Então, o que é que origina esses contrastes humanos? Estas desigualdades são as nossas inferioridades morais. Então, precisamos disso tudo, dado o tamanho da nossa inferioridade ainda, meus amigos. Vamos considerar que é verdadeiro. É verdadeiro. Então, eis que o homem tem maior dificuldade para compreender, com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas nunca pôde representar as alegrias dos céus. Olha que interessante. Por quê? A gente pinta, porque a gente tem elementos de comparação do inferno que nós vivemos, do inferno das nossas consciências, mas nós temos noção das regiões celestiais? Para estabelecermos aqui um comparativo, não temos. É aqui que nos diz o Evangelho. E isso por quê? Porque sendo inferior apenas, olha aqui, é o que eu acabei de dizer, experimentou penas e misérias e não conhece as claridades celestes. Ele apenas pode falar daquilo que conhece, mas à medida que se eleva, se purifica, seu horizonte se amplia, compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Que interessante, meus amigos. Aí, antes de nós entrarmos no nosso contexto, no nosso momento existencial, vamos ver aqui mais um esclarecimento dos espíritos amigos. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, um dos mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Pensam bem. Espíritos rebeldes à lei de Deus, somos todos nós, a humanidade, que aqui nos encontramos. Será que ficou claro? A rebeldia à lei divina. Tanto é que preste atenção, eu peço a vocês que nos acompanhem até o final, que nós vamos finalizar com esta assertiva. Então ele diz mais, exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. É ou não é verdadeiro? É ou não é real o que nós estamos aqui passando? Então, para que fique mais claro, nós trouxemos aqui alguns dados que nós pegamos de um pesquisador que fez uma grande palestra aqui na Bahia, no simpósio sobre a cultura da paz.
E ele diz lá, né, por uma cultura de paz e espiritualidade. E eles fazem um quadro geral da realidade do mundo e do Brasil. Vamos prestar atenção porque nós precisamos partir deste marco existencial que nós nos encontramos, né, para a gente pensar e repensar no nosso marco referencial. Onde é que nós queremos chegar? Nem precisa tanto no topo com Jesus. É muito orgulho, é muita audácia nesse instante. Mas nos elevarmos um pouco mais para vencermos o que diz aqui, a perversidade dos homens e os rigores da natureza. Então vamos ver quais são os dados. Planeta de provas e expiações a caminho de uma possível regeneração. Regenerar, gerar de novo. Criar um novo gênero de vida. Nova gente, novo homem. Um homem regenerado. Então, a paz ainda, diz lá esse pesquisador, é um tema indesejável. Eu achei isso fantástico. E por que é indesejável, meus amigos? Porque se nós desejássemos a paz, nós teríamos colocado já a paz como foco, como prioridade de nossas vidas, e em tudo estaríamos em paz. No entanto, ela considero e concordo que ainda não é um desejo ardente de nossas almas. Então ele diz, segundo a determinação do panorama do mundo, pois a tônica que move o nosso planeta é a tônica da cultura da violência. Da cultura da violência. Então diz mais ainda esse pesquisador, eu coletei ainda alguns dados do que ele colocou. A indústria de armas que se nutre do fomento da guerra. As armas representam hoje no nosso planeta a segunda potência econômica que abastece as maiores nações do mundo. Segundo a Unesco, existe ainda aqui agora no mundo 68 focos de guerra. Isso não é pouca coisa. Isto não é pouca coisa. Os gastos com a manutenção desses focos ativos, segundo essas pesquisas, seriam suficiente para erradicar a fome na Terra em pelo menos 10 vezes. No Brasil, a cada segundo, prestem bem atenção, 7 mulheres são agredidas. O que vai dando origem ao feminicídio. Alarmante. A cada segundo. Então, a ideia que nós temos da paz, meus amigos, é uma ideia muito superficial. Na nível de Ocidente, nós ainda sentimos como uma conciliação. Mas no Oriente, a paz ela é traçada e ela é vivida por dentro. Então, você deve viver no mundo sem se contaminar pelo mundo, segundo a linha que o Cristo nos traçou. Eu vim ao mundo e venci o mundo. E venceu porque não se contaminou. E é isto que ele nos chama a atenção. Pai, eu não vos peço que os tires do mundo, mas peço que eu não os deixes cair em tentação. Não disse que seria fácil. Não disse que não teríamos tentações, mas que é preciso estar no mundo e vencer o mundo. Então, a paz ainda não existe como princípio das relações humanas. Então, a radiografia que se tem da pobreza, nós vamos colocar aqui rapidinho. 8 bilhões de almas na Terra, encarnadas. 8 bilhões. Espíritos atrasados, mal educados, instintivos e com baixo nível de espiritualidade. Observem o que nós lemos no início do Evangelho, né? Então, 2 bilhões e 600 milhões vivem abaixo da linha de pobreza. Isso é miséria ou não é? Isso é violência ou não é?
É, sim. E precisamos ter notícia dessa realidade. 15 milhões morrem de fome todos os anos e 500 milhões estão subnutridos. E ele faz aqui um traçado da ausência de paz social. Então, nós vamos ver que 80% das guerras são causadas por conflitos religiosos. Aí é o momento da gente se perguntar e questionar a incompetência da religião. Por quê, meu Deus? A religião não salva ninguém. Religião não salva homens. Religiões não trazem a liberdade de consciência. Porque a religião segrega, a religião limita e faz fronteiras. E o que é pior, a religião pensa uma paz por igualdade, eliminando as diferenças. Então, a diversidade, meus irmãos, é que é o eixo principal do processo reencarnatório. As diferenças vão existir sempre, porque nós vamos aprender com as diferenças. Aí é que está o grande elo e laço e troca da lei da universalidade e da fraternidade universal. Então, neste processo evolutivo, nós não vamos ter igualdade absoluta. Então, não podemos confundir diferenças, prestem bem atenção, meus amigos, com desigualdades. Então, a Terra tem uma vida inteligente. A Terra em que vivemos, ela reage sim, porque ela sente, ela chora e ela sofre com o habitante que não respeita a sua casa, a sua morada. Esse nosso planeta é vivo e é pulsante. Então, precisamos respeitar a Terra como mãe dos nossos corpos. E por que nós não cuidamos do planeta, meu irmão? Por indiferença e por omissão. Florestas, rios, lagos secos, extinção de espécies animais e vegetais, camada de ozônio aberta, não é? Modificando aí o clima de forma assustadora, jogadas na Terra 6 bilhões de toneladas de gases ao ano que levarão estes gases. Eu estou aqui baseada em dados sérios, viu? Eu vou ver se eu deixo aí a contribuição para vocês. Levarão 70 anos para dissiparem-se. Então, nós estamos assistindo à ascensão cada vez maior da violência, da expansão do crime organizado, desequilíbrios emocionais como a depressão e o suicídio. Nós já falamos outro dia, né? No jovem, a apatia dos tempos modernos, o suicídio está agravando na população infanto-juvenil. Os problemas sociais estão se acumulando e a responsabilidade é de todos nós, porque não existe paz interior. Olha a paz por dentro. Espíritos egoístas que somos, trabalhamos ainda com a dominação do mais forte sobre o mais fraco. Está lá no livro dos Espíritos, é só ler. Então, a reencarnação não pode motivar as desordens. A miséria social é fruto do egoísmo humano, não é lei de Deus. E o Brasil, meus amigos, o Brasil é violento. Campeão mundial de mortes e assassinatos por arma de fogo. Aqui no Brasil, nós estamos naturalizando a violência. Sem contar que em Salvador, nesse nosso estado da Bahia, é uma das cidades mais violentas do Brasil. Quem vai às tribunas para gritar? Quem se reúne para buscar soluções viáveis, mesmo que seja de pequena monta? Então, nós só podemos mudar o povo pela cultura, e a nossa cultura não é uma cultura de paz. E quando nós mudarmos a nossa mentalidade de povo,
essa cultura da violência vai mudar, porque ela está presente nas TVs, nas redes sociais, nos cinemas, até nas músicas infantis. Se ele lá lembrou, e como eu sou professora, eu me lembro de tudo isso, de musiquinhas que a gente ensina às crianças. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então é como se a gente dissesse: o amor não vale a pena. Não ame. Não seja flor nesse mundo de espinhos, porque não vale a pena amar. E a cantiga de ninar? Eu me lembro que minha mãe mandava, meninava batendo assim no meu bumbum, né? E a gente aprendeu batendo no bumbumzinho assim, ó, como se fosse tocando. Boi, 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 boi da cara preta. Olha, né? Pega essa criança, né? Que tem medo de careta. Aí então nós começamos a insuflar, a infligir, a insinuar o medo, que o medo é aprendido, e o racismo. Por que não pode ser um boi branco? Por que tem que ser um boi de cara preta? O boi branco também não faz medo? Não tem chifre? Que história é essa? Então vejam bem como tudo é muito sutil. Na roda de alfabetização, inclusive, nós estamos brincando, ensinando as crianças para a gente trabalhar, não é? As questões silábicas, não é? Então a gente vai atirando o pau no gato. Outro exemplo que para nós professores é muito bem lembrado. Atirei o pau no gato, teotó, mas o gato teotó não morreu, reu. Dona Chica admirou-se. De quê? Do berro que o gato deu. Mas não se admirou. Mas não questionou. Mas não se levantou diante da violência de alguém que pega um gato para matar a pauladas. Prestaram bem atenção que os nossos filhos podem estar cantando até hoje, que não vale a pena nem a sonoridade. Nós podemos trabalhar os padrões silábicos com poesia, com beleza, na sintonia da paz. Então, e o que é que nós vamos perguntar? E os pacifistas onde estão? Por isso que nós estamos questionando para entrar lá nas lições espiritualistas modernas. A filosofia espírita. Então, a educação tem que ser transformadora, porque é aquela que muda por dentro. Então, é preciso trabalhar o caráter, a emoção e o sentimento. Precisamos trabalhar as nossas crianças e os nossos jovens numa linha de colocar conexão entre os níveis da consciência. E onde é que nós vamos chegar? Uma irresponsabilidade, uma omissão e uma indiferença a toda a prova. E o que é que nos dizem lá o livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, na questão 932? É na omissão dos bons que os maus prosperam. Porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Olha a pergunta, por quê? Você já se perguntou? Ah, é porque Deus existe? É porque Deus tem privilégios? É porque nós estamos num mundo mau para sofrer? Nada disto. É porque nós ainda não tomamos posição. Estamos em cima do muro. E dizem lá os Espíritos, pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. E diz mais ainda na questão 806. A desigualdade é uma lei natural? Quer dizer, é uma lei divina? Não. A resposta é não. É obra do homem e não de Deus.
É obra do homem, não de Deus. Viu qual é a causa da miserabilidade humana? Então, qual é a questão fundamental, meus amigos? Então, é saber? É conhecer? É ver, olhar e não dizer nada? Não. É ir para a ação. É ser proativo no trabalho do bem. Se posicionar com assertividade. Como cristãos que somos de uma nova era, que pede não somente cristianismo, nem cristianização, que é o que a gente está vendo aí, muita notícia, muita informação, mas cristianização. Diz lá Alberto Einstein, esse é um pensamento que eu copiei deles, a humanidade não se sente ameaçada somente por quem faz a maldade. A humanidade também se sente ameaçada por todos aqueles que permitem que a maldade se faça. Perceberam? Perceberam? Eu não faço, mas tem que fazer por mim. Não é? Não estou nem aí nesse mundo de Deus, não é? Mas nós somos filhos do dono do mundo. E precisamos lutar porque essa pátria espiritual é nossa. Ela nos pertence por dádiva divina. Aí, sabe o que é que diz lá? Martin Luther King? O que me assusta não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Você que está aí, vendo o seu vizinho sofrer, vendo violências, desça. Chame pelo menos a polícia, chame pelo menos a rádio patrulha e denuncie a violência, não tenha medo de guardar a paz pelo menos no seu condomínio, na sua pequena morada, pelo menos no seu reduto, para que todos aprendam e sejam coniventes com o bem. Juntos, todos seremos um. Então diz lá o Livro dos Espíritos na questão 1019. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Resposta: o bem reinará sobre a terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Aí, por um processo de seleção natural e de renascimentos necessários, haverá um dia a supremacia do bem. Por isso que nós precisamos trabalhar desde agora. Por quê? Porque somos também responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, diz mais lá os Espíritos, nos dando essa esperança sobre a progressão dos mundos. É claro que os mundos vão progredir, mas vão progredir segundo o progresso dos homens e dos seus habitantes. Então, o progresso é uma lei, é uma das leis da natureza. Vamos ler. A Terra esteve materialmente e moralmente um estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob dois aspectos, um grau mais avançado. Sobre esses dois, ela atingindo seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens são felizes, pois a lei de Deus reinará. Viram que isso não é conversa fiada de espíritas que estão aí na televisão, nas redes sociais? Não, está cá, lá no Evangelho. Olha quantos séculos temos. E os espíritos estão anunciando. Os homens serão felizes um dia. O que foi que nós colocamos há 15 dias passados? A felicidade possível? A felicidade relativa? Mas é preciso aprender a ser feliz? E como é que nós vamos aprendendo a ser feliz? Quando reinar a lei de Deus em nossos corações. Enfim,
O homem no mundo, diz lá o dos espíritos protetores em Bordeaux, em 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, primeira medida preventiva, tome posição. Tome posição. Escolha a paz ou a guerra, a doença ou a saúde, a luz ou a treva. E aí você vai escolher o que ele diz. Sentimento de piedade. Piedade é uma virtude dos céus. Mais adiante ele diz, purificai vossos corações, corações puros, limpa. Limpa toda a mágoa, limpa toda a odiosidade, limpa todo o remorso. E não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Veja bem, está dizendo que você não tenha prazer, mas está dizendo para não se perturbar, deixar-se perturbar. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, terreno propício, que vem lá o semeador e lança a boa semente num terreno baldio, descuidado. Oh, meus amigos, não é possível. Possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. E outra frase que eu vou aqui repetir para lembrar. Nós não estamos, diz ele, mas eu coloquei aqui em negrito e letra vermelha, não estamos vos induzindo a uma vida mística e que vos coloqueis fora das leis da sociedade onde estás obrigado a viver. Não, porque o atrito das relações é o que vai gerar o progresso. Então nós podemos viver de forma mística sem essa. Vamos viver no mundo com as alegrias do mundo, não é? Com as alegrias que o mundo pode ainda nos fornecer. Então ele diz, a virtude consiste em viver regendo todos os vossos atos pela lei do Criador. Viu qual é a nota maior? Jesus deixou bem claro, minha gente, isso. Que os nossos atos sejam regidos pela lei divina, nos aproximando de Deus. Então diz lá Michel, em 1862, esse espírito lá em Bordeaux, Paris. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Comoção diante das misérias. E comover-se igualmente, sentindo a dor do outro e buscando melhorar. É claro. Então ele diz, a piedade, quando bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é esquecimento de si mesmo. E renúncia em favor dos infelizes. Então ele finaliza lá dizendo, quando esta doutrina for restabelecida na sua natureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. Temos muito tempo ainda para trabalhar, mas não podemos perder as nossas esperanças. Não podemos. Nem também podemos ficar indiferentes, sem fazer nada, nos julgando impotentes. Então ele diz, olha o que ele nos diz, eu acho isso muito importante. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas
o lodo apodrecido e a corrupção. Meus amigos, eu acredito que depois disso tudo, nós não precisamos acrescentar mais nada. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Mas é justamente o grande pacifista Emmanuel que vai nos dizer: o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Olhe bem, mas não é este mundo físico. É o mundo das imperfeições. É o mundo fora que reflete o mundo que está dentro de nós. Então, o benfeitor fala sobre a negligência dos homens em torno da vulgaridade e da inutilidade. Olha aí. Ninguém lhe examina os passos. Olha o que ele diz. Ninguém vai examinar os nossos passos. Mas, diz lá ele, todavia ele surgindo no coração, a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Agora, milhares vigiam-lhes os mínimos gestos. Viram? Que é multidão? O que é mundo? O que é multidão? Muitos aprendizes diante da exigência e cobrança, quer dizer, são os fiscais da vida alheia, voltam para o lado, onde não são vistos pelos companheiros. Com medo dos fiscais, tá me olhando, tá vendo o que eu faço, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque assim ninguém vai dizer nada, ninguém vai falar mal de mim, ninguém vai me julgar. Oh, meu Deus, quanta pusillanimidade, quanta fraqueza, quanta incerteza e negligência. Então diz, quando alguém pretende elevar-se, são exigidas credenciais positivas do céu. Não podem enganar o espírito da sequência da natureza. Olha a semente, olha lá a semente. Então ele diz mais que não procuremos a estima do mundo, porque o discípulo não pode ignorar que a permanência da terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não uso de vantagens efêmeras. E em muitos casos lhe anulariam as capacidades de servir. Olha o que ele diz, prestemos atenção. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. Eles não respeitam nem os cristos. Eles não os respeitam. E é preciso ter cuidado, muito cuidado. Então, ele diz, é ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Viu? Nosso final feliz? Então, não é lógico a gente disputar e querer a estima do mundo. O mundo que está caminhando para a regeneração não está regenerado ainda, né? Então, ele diz isso muito bem aqui que nós colocamos, né? Então, nós vamos finalizar que o progresso é uma das leis da natureza e que a Terra, um dia, seguindo essa lei de progresso dos mundos, esteve naturalmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá sobre esses dois aspectos, vamos repetir, o dos seus períodos de transformação e que o mundo expiatório, esse que nós estamos, se tornará um mundo regenerador, onde os homens felizes serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Meus amigos, ponto final. Como diz os franceses, point final. Sem comentários, vamos trabalhar, vamos seguir firmes, mas vamos avaliar os nossos valores. Vamos construir a paz no mundo, porque é da paz que nasce o progresso. Nós não podemos dissociar paz de justiça, nem amor de justiça. Em todos os caminhos, em todas as direções. Vamos ficar neste momento ouvindo a música que os grandes trovadores e musicistas da atualidade têm para nos ofertar. A paz do mundo que começa em nós. Que assim seja.
Que assim seja. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez,